trabalho dos bombeiros é destaque em um podcast lançado em março desse ano aqui no estado. O projeto foi criado por um bombeiro voluntário. Fala galera do Halligan Podcast, estamos aqui no primeiro episódio, hoje com a presença do nosso nobre colega Sargento Batista, mais popularmente conhecido. É uma honra ter o senhor aqui, abrindo a porteira de tantos outros episódios que a gente Foi assim que o Rafael deu início oficialmente ao projeto do Halligan Podcast, um bate-papo dedicado a contar histórias de forma descontraída e destacando o trabalho de bombeiros voluntários, comunitários e militares. O nome é uma referência a uma das principais ferramentas utilizadas no trabalho dos bombeiros. O Halligan Podcast ele surgiu porque eu venho de uma geração de 3 bombeiros na família. Meu avô ingressou no bombeiro em 65, em Lages. Ele foi o primeiro bombeiro de Lages. Em 93 entrou meu pai. Em 2015 eu ingressei no Corpo de Bombeiros. E aí, tendo esse histórico de bombeiro na família e tendo tanta história, tanta história legal, um legado tão bonito deixado, e aos poucos, com o tempo, como a roda gira automaticamente, as pessoas acabam saindo de cena, se aposentam, e essas histórias acabam se perdendo. E muitas vezes, como eu comentei já contigo em off, passa um senhor na rua ali, de idade, e tu olha para ele, quem é esse senhor? E tu não sabe quanto de história tem esse senhor, quantas vidas ele fez diferença. E o Halligan tem essa pegada, de valorizar esse camarada que serviu para a comunidade, que fez acontecer, que não foi o ponto final, foi uma vírgula na vida de pessoas. Então, o Halligan quer resgatar essa história, quer valorizar esse bombeiro, quer valorizar esse profissional. O podcast, com duração de aproximadamente 1h30, é gravado nesse estúdio em Indaial. Bombeiro voluntário, o Rafa leva o amor pelo assunto marcado na pele, literalmente. A tatuagem destaca o avô e o pai, que inclusive foi um dos convidados nesse início do programa. Quando aquele convidado te permite, tu saber dos bastidores, por onde ele passou, tu fala, meu Deus, cara, eu tenho que respeitar mais esse cara, eu tenho que valorizar mais o trabalho desse cara, porque ele não chegou aqui à toa, ele tem um legado, tem uma história, e tu abrir tua privacidade, para um público tão grande que acompanha o podcast, meu Deus, eu tenho que só valorizar e cuidar desse meu convidado com muito carinho e atenção. E foi só começar a compartilhar essas histórias para outras pessoas descobrirem o podcast. E o Rafa está sempre atrás de história para contar. Gravou um episódio com meu pai semana passada, e a gente, numa certa altura do episódio, a gente comentou de um bombeiro que trabalhou com meu pai muitos anos atrás, ele já é aposentado pelo menos 15 ou 20 anos. E esse bombeiro, o filho dele falou, pai, falaram de ti num podcast. E esse bombeiro olhou, e ele mora no litoral. E aí ele olhou, não, falaram de mim no bombeiro? O cara ficou todo animado, porque estava muito tempo fora. E aí ele pegou sua moto ali, seu carro, veio até Blumenau. Por sorte, meu pai estava de serviço, ele foi lá, abraçou meu pai, pô, cara, que saudade de ti, vocês falaram de mim, que saudade desse quartel, que saudade do cheiro do bombeiro. Quando meu pai me ligou, cara, eu fico até emocionado, porque, cara, valeu a pena, velho. Porque, um cara que teoricamente estava esquecido, ele somou para a parte da segurança pública, mas se aposentou, e a gente, de alguma forma, valorizou ele e ele se sentiu honrado, sabe? Os programas estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube Halligan Podcast e em plataformas de streaming de áudio, como o Spotify. E busca também servir de inspiração para quem acompanha essa profissão tão importante. Pessoas que querem ingressar na carreira de bombeiro e a gente poder ser esse start, ser essa motivação. Cara, se eu conseguir incentivar, o Halligan conseguir incentivar pessoas a entrar no bombeiro ou valorizar mais ainda os nossos aposentados, os nossos veteranos, essa é a nossa missão. A gente vai estar muito contente, cara. Existe um legado na família, então existe uma responsabilidade e um carinho muito grande em conduzir essas histórias, E a gente tem muita história boa para vir, muita novidade, e é só o começo. A gente está começando e tem muita coisa legal para chegar. E o senhor chegou para mim e falou assim, tu quer servir o quartel? Eu falei, sim, senhor. O senhor foi lá, fez o sinal da cruz, já está servindo.